Muito bem, vamos para o momento da palavra. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre algo que me pediram, que é opressão, né? Mas antes, deixa eu só responder ali a irmã Franciele e a irmã Sheila Dias, né? O programa de rádio, ele não é transmitido pelo YouTube, tá? Porque a plataforma não libera, porque aqui a gente tem que rodar comerciais, louvores, aquela coisa toda, tá bom? Então a gente só transmite o programa de rádio aqui pela 106.7, que é Rádio Voz, aqui da nossa cidade. E transmitimos pelo Facebook também, lá na minha página do Facebook, Pastora Daniele Zanelato, tá bom? Tá certo? Só pra responder ali, irmã. Então vamos lá. Eu quero falar aqui sobre esse tema que me pediram aqui, sobre opressão. Pessoas dizendo assim, pastor, eu sinto muita opressão. O que é isso? Meu Deus, tem dias que parece que minha cabeça vai explodir. Eu sinto muita dor na nuca. Esse dia eu senti tanta opressão que me deu ânsia de vômito e tantas outras coisas. Primeiro eu quero ler um texto aqui sobre João 10:10, que diz assim, ó, que o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então vamos lá. O ladrão, é uma tipologia esse aqui. O ladrão é o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eu quem? Jesus. Eu vim para dar, para que tenham vida e a tenham em abundância. Tá certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o papel do diabo é oprimir, aprisionar e enfraquecer o ser humano, tá? Oprimir, aprisionar e enfraquecer. E como que você chega nesse estágio de opressão? Quando eu falo sobre a questão de oprimir, prender e enfraquecer, eu falo que eu tô dizendo para você que uma das armas que o diabo ele age, né, para te oprimir, né, para trazer essa opressão, é fazendo que você não acredite em você mesmo. Uma das armas que ele trabalha para trazer uma opressão sobre a sua vida, tá? É fazer com que você não acredite em você mesmo. Você tendo esse sentimento de descredibilidade com você mesmo, a sua fé ela vai enfraquecendo. E quando eu falo fé, eu falo de confiança. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por quê? A fé ela tem um papel fundamental de fazer justamente você acreditar em coisas que para você parece ser impossível. É impossível. É impossível eu comprar a minha casa própria. Eu quero muito comprar um carro, eu quero muito trocar um carro, mas para mim é impossível. Eu olho para a minha vida financeira, eu olho para o meu salário, eu olho para os nossos gastos, eu não consigo ver isso. Mas quando se tem fé em Deus, você consegue ativar isso dentro de você. Mas pastora, se aqui na minha matemática eu estou dizendo que eu não tenho possibilidade, como assim? Se eu tenho fé, eu vou conseguir. Porque a matemática de Deus ela é diferente, totalmente diferente. Nós temos que entender que os caminhos de Deus são sobrenaturais. Eu contei aqui há muito tempo atrás sobre um testemunho de quando Deus usou um servo do Senhor e disse para minha mãe. Nós morávamos numa casa de madeira, muito simples. Quem estava dentro via quem estava fora, quem estava fora via quem estava dentro. Tanta fresta que tinha, tá? Essas casas de coapar, antigamente a gente falava coapar. Essas casas que a prefeitura faz. Naquela época, né? As casas que eram feitas, irmãos, eram de pinos. E com o tempo, aquele pinos, eles iam secando e a casa ficava torta, regaçada. Era uma tragédia. E eu lembro que em uma tarde da bênção, Deus usou um servo do Senhor e disse para minha mãe: irmã Joselma, escolha a cor da sua casa. Aos olhos natural, tá? Impossível
Impossível. Minha mãe não tinha reserva de banco. Minha mãe, ela não tinha condições nenhuma, tá? Mas olha o que é o mundo espiritual. Mas ela pegou a palavra do profeta, acreditou no que o servo do Senhor falou e celebrou aquele momento. Deus falou que era para escolher a cor da casa. E é isso que você precisa entender. Quando nós depositamos em Deus a nossa confiança, tá? Aquilo que nos oprime, aquela voz que diz assim para você, você não vai conseguir, não vai dar certo. Sabe aquela opressão, aquela voz, né, que fala aqui dentro da tua cabeça, que tem dias que você não sabe quando é Deus, quando é o diabo, de tanta tribulação, tá? Essa voz é a voz do opressor, do adversário da nossa alma, de Satanás. Mas quando você deposita em Deus a sua confiança, olha o que acontece. Minha mãe recebeu a palavra, celebramos naquele momento, acreditamos na palavra do servo de Deus e se concretizou. De que forma? Minha mãe não tinha reserva de dinheiro. Nós tínhamos uma casa de madeira, o terreno era nosso. A casa de madeira, irmãos, nem valia, o que valia era o terreno. A casa de madeira, irmão, terrível. Daquele jeito que eu acabei de falar. Mas, escute bem, um casal de idoso veio de São Paulo morar com a filha dele, com a filha dela. Eles compraram um terreno 3 casas depois da gente. E eles construíram uma meia água com 2 quartos, sala, cozinha, muito bem, bonitinha, coisa mais linda do mundo. Escute bem. Só faltava pintar pro lado de fora. No fundo da casa tinha a lavanderia, tinha uma jabuticaba, e eu sempre gostei muito de jabuticaba, tanto que nós temos uma jabuticaba hoje lá na minha casa. Tinha uma jabuticaba, era murado, tinha portão, só faltava pintar pro lado de fora. E o que Deus falou? Escolha a tua casa, escolha a cor da tua casa, porque Deus vai te dar. Esse casal de idosos, depois que construíram essa casinha para eles não conseguiram acostumar com Foz do Iguaçu. Porque a região que eles moravam em São Paulo era interior, não era tão calor, o clima era diferente. E com menos de 1 ano que eles estavam aqui, eles disseram para a filha deles, a gente quer voltar para nossa cidade, não acostumamos aqui. A filha dele, mãe, como é que vai ser isso? Não, vamos botar para vender. Escute bem. Esse casal de idosos, eles eram da Assembleia de Deus. Eles foram lá na casa da minha mãe e falou para minha mãe, Joselma, você não quer comprar nossa casa? Porque para você, que é uma mulher séria, uma mulher trabalhadora, a gente vende a longo prazo. A minha mãe falou assim, como assim? Sim, a gente vende. Minha mãe falou, mas eu não tenho dinheiro. Joselma, coloca aqui esse teu terreno para vender, já que essa casa não tem valor. Me dá a entrada desse terreno e o resto você parcela. Escute bem. Quando Deus... Eita Jesus, Deus está falando com alguém. Quando Deus quer cumprir promessas, irmãos, Ele faz esse movimento. Esse movimento. A minha mãe ficou muito feliz. E o casal falou, já estamos indo embora. Como assim vocês estão indo? Já estamos indo embora, não acostumamos. Se você quiser mudar semana que vem, vocês podem mudar. Irmão, eles voltaram para a cidade deles, sem receber o dinheiro do nosso terreno. Lembra que eu te falei que namorava numa casa que valia só o terreno? Colocamos para vender nossa casa e mudamos para casa que Deus falou o quê? Escolha a cor da sua casa. Em resumo, para você entender, irmãos, colocamos a placa, mudamos para casa nova. A casa estava novinha, cerâmica, na época não tinha porcelanato, né? Cerâmica, banheiro, coisa mais lindo, 2 quartos, uma sala, uma lavanderia. Atrás tinha fruta que eu gostava muito, que era jabuticaba. E na frente tinha espaço para construir mais. Olha só, era uma casa em formato em L. Garagem para carro. Você não tem noção, irmãos. Só faltava pintar pro lado de fora. Olha como Deus é poderoso. Colocamos a nossa placa para vender a nossa antiga casa.
vendemos muito rápido. A minha mãe foi no patrão dela, porque ela foi fazer um acerto com ele. Porque na mente da minha mãe assim, com o valor que eu vendi aqui na nossa antiga casa, e com o acerto do meu patrão, eu vou conseguir quitar essa nova casa. Quando a minha mãe pega o dinheiro desse terreno, e ela deposita para o casal, como ela falou, e ele falou, a diferença você pode pagar a longo prazo. Quando ela chega para negociar com o patrão dela, ela tinha a caderneta dela e ele a dele. Quando ela negocia com ele, você acredita em milagre? Você acredita que Deus, se Ele quiser, Ele tira do ímpio para dar para o justo? Você acredita nisso? Escute bem. A minha mãe faz o acerto com ele. E ela diz para ele assim, Abel, você tem que me dar tanto. Aqui está aqui na minha conta. O Abel olha a caderneta dele e falou assim, não, Joselma, eu te devo mais. Ela falou assim, não, você não me deve mais, você me deve tanto. E ela falou para ele que era para quitar a casa. Ele falou, Joselma, então a tua conta tá louca. Porque olha aqui a minha caderneta e olha aqui a sua. Na época era do tempo das cadernetas lá. Irmãos, o que é que Deus falou? Escolha a cor da sua casa. Escuta, o acerto que ela fez com o patrão dela deu para ela pagar a diferença da casa e sobrou dinheiro para o quê? Comprar as tintas da casa para o quê? Pintar a casa como Deus falou. Escolha a cor da sua casa. Ela pintou a casa, pintou o telhado e o nome de Jesus foi glorificado. Você está entendendo? Aqui volta de novo para o tema que nós estamos falando, questão de opressão. Você precisa entender uma coisa, que o diabo ele vem para te oprimir. Ele vem para te desestimular. É ele quem fala para você que você não vai conseguir, que você não vai vencer. Essa voz que você ouve aí é dele, dizendo assim, ó, não vai dar certo. Não insista. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Não adianta você insistir, porque não vai dar certo. É a voz dele. E a voz de Deus está dizendo o quê? Vai dar certo. Dá o primeiro passo. Eu estou com você. Tamo junto. A voz de Deus está dizendo o quê? Vai. Guerreia, vai para cima. Dê o primeiro passo. Mas por que está me oprimindo isso então, pastora? Por quê? Porque você está deixando a voz do diabo falar mais forte do que a voz de Deus aí dentro. Você está deixando. Lembra lá em Êxodo, quando o povo estava sendo oprimido por Faraó? Qual que era a opressão de Faraó sobre o povo? Faraó olhava para o povo e via que o povo tinha força. Eles têm força. Eles são diferenciados. O que Faraó fez? Ele escraviza aquele povo. Ele escraviza aquele povo, faz aquele povo ser dependente dele, trabalhar para ele. Faraó vê o potencial daquele povo, mas o opressor ele faz justamente isso. Ele faz você viver do resto. Ele faz você viver de migalha. Você olha e fala assim, mas eu tenho potencial. Eu tenho potencial. Por que eu recebo esse valor? Talvez você chegou no seu patrão e disse, você pode me pagar mais. Você tem possibilidade de me pagar mais. Aumenta o meu salário. E o teu opressor disse o quê? Não. Não vou pagar mais. Olha só. É o Faraó que olha para você e vê potencial, mas ele quer extrair de você. Ele quer sugar você. Ele quer enriquecer nas suas costas. Você está entendendo? E o que é que aquele povo fez? No meio daquela opressão, eles começam a clamar pela misericórdia de Deus. E aí vem um texto muito poderoso, que eu quero que você entenda uma coisa, que o diabo ele tem falado talvez também no seu ouvido, dizendo para você que Deus não está te ouvindo. Deus não está nem aí com você. E é mentira do diabo. Porque olha o que Êxodo, capítulo 3, verso 7, ele vai nos dizer. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, tendo o quê?
visto. Então Deus, ele vê. Deus, ele está vendo sim a sua aflição. E ouvi o clamor por causa dos seus opressores. Opa! Então ele ouviu? Então ele viu e ouviu a opressão. E outra coisa que você precisa entender. A opressão, ela faz parte das nossas batalhas diárias. A batalha é diária, tá bom? Por exemplo, vamos pegar uma coisa simples aqui, muito simples. Você precisa que seja aprovado algo para você. Você tem um sonho, você tem um desejo. Eu vou lá no banco. Eu vou lá buscar um crédito para mim, executar isso aqui. Aí você vai toda uma expectativa, vai pro banco. Você chega lá. Simplesmente o gerente fala, não posso te dar esse crédito. Mas por quê? Não, você não tem carta, você não tem score para isso. Não posso te liberar. Qual que é o sentimento na hora que veio para você? Você vai com os teus sonhos, com os teus projetos. Você vai lá para o banco, em busca de um empréstimo para executar esse projeto. Você chega lá, o gerente fala, você não tem crédito para isso, você não tem score para isso. Qual que é o sentimento que vem na hora na sua vida? Frustração. Impotência. Aí você olha e fala, poxa, eu tenho tanto tempo de banco, sempre, né, fui fiel, aquela coisa toda. Aí vem todos os pensamentos, né? Vem muitas coisas ali. Aí vem também o sentimento de justiça. Todos esses sentimentos, eles vão se transformar em opressão para você. Em que momento que isso vai sair da sua vida? Em que momento? Êxodo capítulo 3 e verso 7. No momento que você entender que você tem uma arma poderosa para mandar embora essa opressão. Primeira arma, oração. Por que que a ciência ela fala, por que que a Bíblia fala que a palavra ela tem poder? Ela é poderosa. E por que que a ciência liberou recentemente um gráfico, uma imagem de um cérebro de uma pessoa que ora e de outra que não? E eles ficaram impactados com o movimento que o cérebro faz, né? De tirar aquela pessoa daquele sentimento de destruição. E de repente o cérebro faz todo um movimento nas suas emoções, trazendo para ele uma crença, uma credibilidade, aquela coisa toda que a Bíblia já fala há muito tempo. A Bíblia já fala há muito tempo sobre isso. Que o relacionamento seu com Deus, ele vai fazer sim, movimentar dentro de você um sentimento que não existe. Que não está aí dentro. É por isso que a primeira arma que é muito poderosa, irmãos, no meio dessa opressão, o que é que está te oprimindo? O que é que te oprime? É olhar para esse casamento e não ver as coisas melhorar? É olhar para esse relacionamento e ver descendo o buraco abaixo a cada dia? É olhar para esse financeiro? Oh, meu Deus do céu. Olhar para esse salário e falar assim, meu Deus, com isso que eu ganho, eu nunca vou conseguir ter minhas coisas. Não vai conseguir se você continuar com essas palavras dentro de você. Você não vai conseguir enquanto você ficar olhando para a voz do opressor. Agora eu quero te levar você a olhar para aquele que tem todo o poder, meu irmão. Aquele que quando olhou para o povo de Israel, clamando, o que é que o povo de Israel clamava? Por um libertador. Nos tira daqui. Olha o movimento que Deus fez. Deus foi lá, no meio de uma sarça, falou com Moisés. Falou, Moisés, você vai ter que descer lá no Egito de novo, cara. Eu sei que você já veio de lá. Você sabe como é que funciona o sistema. Você sabe como é que funciona lá.
Eu sei que você saiu de fugido de lá porque você matou um homem que estava matando o teu povo, mas você vai ter que descer lá porque você sabe o caminho. Você sabe como é que funciona a cultura, o sistema. Você vai lá resgatar o meu povo de lá. Olha o movimento que Deus faz, irmãos. Tira Moisés de um lado, coloca Moisés do outro. Tira ele de apacentar a ovelha do seu sogro para botar ele como um líder dentro de uma terra de opressão. E qual foi a palavra que Deus colocou na boca de Moisés? Diga para o meu povo que o eu sou te enviou. Você consegue entender o que eu estou te dizendo, meu irmão? Se o diabo conseguir controlar a tua mente, ele vai dominar o seu corpo. Dominar o seu... Por que a Bíblia fala de capacete da salvação? Aquele que tem convicção para onde ele vai. Aquele que tem convicção do Deus que ele serve, nada o tira do propósito. A opressão faz parte, a gente não é, irmãos, super-homem. Tem dias que a gente tá daquele jeito mesmo, irmãos, desanimado. Tem dias que parece que você tá remando sozinho. Tem dias que a tristeza tá tão grande no teu coração porque alguém que você gostava muito te decepcionou. Tem dias que a gente tá nesse nível, mas nós não podemos ficar nesse lugar. É sobre isso que eu estou te falando. Você quer sair dessa opressão? Você quer sair dessa opressão? Eu falava ontem com uma mulher. Eu estava em um lugar. E quando eu estava nesse lugar, uma pessoa pediu oração pela sua mãe. Quando eu olhei a foto da mãe, um olhar, irmãos, um olhar de uma pessoa desesperada. Sabe? Como se tivesse com uma arma na cabeça. A mulher, assim, olhar, sabe aquele olhar de socorro? E eu disse pra ela assim, sua mãe é depressiva? Ela falou sim. Desde quando? Desde que me conheço por gente. Escuta só. Qual que é o histórico da tua mãe? Pastor, assim. Começou a falar, irmãos. Um terror. E o que acontece? Quando nós não nos libertamos do nosso passado, nós vivemos ele todos os dias. Porque a nossa mente, ela é atemporal. Ela não tem divisão de passado, de presente e de futuro. É por isso que tem pessoas que passaram um trauma muito terrível lá, no seu passado. E se isso não foi curado, se você não se libertou disso, tudo que acontecer hoje na sua vida vai refletir o seu passado. Essa mulher que pediu oração pela mãe, ela foi criada por uma mãe depressiva. Uma mãe indisponível. Uma mãe que estava sempre à base de medicação. Como que está essa mulher hoje? Como? Você já respondeu. Você já respondeu. Aí eu te falo uma coisa. De que forma que o diabo trabalha com opressões? De que forma? João 10:10. Ele é um ladrão. Um ladrão. Um ladrão. O que o ladrão faz? Ele rouba aquilo que não é dele. Ladrão rouba objetos valiosos. Ladrão entra em casas que não tem proteção. O ladrão é covarde.
Porque ele se apropria de coisas que não são deles. Como que a Bíblia retrata o diabo? O ladrão. Ele rouba a tua paz. Se você deixar, ele destrói seu casamento. Ele quer destruir sua família, por quê? Porque ele não tem? Você está entendendo? Por que ele quer a mim e a você? Porque ele já perdeu a oportunidade dele. Ele foi destituído da sua oportunidade. A Bíblia relata ele, trata ele como um ladrão. Um ilegal. Que está nessa terra para destruir a minha vida e a sua vida. Você vai dar ouvido a um ladrão? A um opressor? Sendo que o mesmo texto que retrata o diabo como um ladrão, ele retrata Jesus como aquele que dá vida e vida com abundância. O mesmo texto que trata o diabo como um ladrão, como aquele que rouba, aquele que mata, aquele que destrói, ele também fala de Jesus. E por que é que nós olhamos muito para um texto e não olhamos para o outro? Por quê que nós confiamos mais na voz do diabo do que na voz de Deus? Escuta. O maior elo de conexão de Deus com o homem é a intimidade com Deus, é a oração. Fala para Deus hoje, agora, o que é que te oprime? Aquilo que te oprime tem nome. Aquilo que te oprime talvez tenha até nome e sobrenome. É alguém. É alguém. Aquilo que te oprime talvez é um ambiente. É um local. Aquilo que te oprime talvez é o casamento. É um imóvel. É uma empresa. Eu não me sinto mais pertencente a este lugar, pastora. Quando eu vou lá, eu me sinto deslocado. Por que você se sente deslocado? Será que já não acabou o teu tempo lá? E por não aceitar, você se sente oprimido. Igreja, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Nos voltar ao Senhor. Voltar aos nossos momentos de relacionamento com Deus. Relacionamentos de oração. Relacionamentos de jejum. Voltar. Buscar ao Senhor. Sabe por que Deus enviou Moisés lá no Egito? Porque no meio daquela opressão tinha um povo que clamava. Sabe o que Deus está falando para você? Ele está ouvindo a tua oração. Ele sabe dessa opressão. E se Deus está mandando hoje eu trazer essa palavra para você, e se Deus preparou para você me ouvir, é porque Deus está te dizendo, hoje eu desço dentro desse cativeiro, dessa opressão, para te dar vitória. Coloca a mão sobre a sua cabeça, vai, coloca. Você que pode. Coloca a mão e dê nomes a essa opressão. Fala assim, ó, você não vai falar opressão, você vai dar nome. O que é que te oprime? O que é que te oprime? Dê nome. Demônio que atua no meu casamento. Demônio que atua nas minhas finanças. Opressor que atua nas minhas finanças. Eu declaro agora que eu confio na providência
de Deus. Você precisa falar palavras que são o inverso daquilo que você ouve. Se o diabo está falando aqui no seu ouvido, você não vai conseguir. Demônios que têm oprimido a minha mente, dizendo que eu não vou conseguir, eu declaro, em nome daquele que tem todo o poder, em nome de Jesus, eu vou conseguir, porque Jesus está na minha frente. Jesus está na minha frente. Declara. Minha irmã, levanta de manhã já declarando. Opressores, vão embora. Jesus está na minha frente. Opressão na minha mente, vai embora. Só que dê nome. O que é que está oprimindo a tua mente? O que é? É o financeiro? Dê nome e declara que Jesus está entrando hoje. Ele é marassuri que ele é bai. Hoje na sua mente, na sua alma. Deus está arrancando você desse cativeiro, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê? Porque Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus, Ele faz. Lembra da mulher encurvada? Aquela mulher estava encurvada há quanto tempo? 18 anos. Assim a Bíblia declara. E de que forma que é visto isso? Essa enfermidade é uma opressão para essa mulher. Opressão por quê? Imagina só você viver encurvado, irmãos. Sofrimento que é. Vamos falar de coisas básicas? Sofrimento que é para tomar um banho, para se alimentar. Vamos falar de coisas básicas? Fazer os deveres de casa. Imagina, 18 anos, você se sentindo inútil. 18 anos, você se sentindo impotente. 18 anos você sendo invalidada por causa de uma doença. Aí de repente Jesus fala assim, ó, esta que está sendo oprimida é filha de Abraão, a quem Satanás havia trazido presa há 18 anos. Mas hoje, ela vai ser liberta. Você está entendendo, meu irmão? Deixa eu profetizar na tua vida. Deixa eu profetizar. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Coloca. Eu vou colocar sobre a minha também. Coloca aí sobre a sua. Eu vou liberar aqui uma palavra de autoridade sobre você. E você vai declarar comigo. Opressão. Fala aí, opressão. Agora dê nome a essa opressão. Opressão na mente. Opressão que trava o meu financeiro. Dê nomes. Opressão que trabalha contra o meu casamento. Dê nomes. Opressão que se levanta contra a minha vida com contenda. Que mais? Opressão contra a vida dos meus filhos. Que mais? Vai dando nomes. Aquilo que te oprime. Que oprime a sua mente. Dê nomes. Dê nomes. Opressão. Dê nomes. Opressores que tentam distorcer a minha imagem lá no meu trabalho, no meu emprego, na minha empresa. Que mais? Com os vizinhos da rua da minha casa. Que mais? Na igreja onde eu congrego. Que mais? Dê nomes. Agora com a mão na tua cabeça você vai dizer em nome de Jesus. Eu declaro, opressores, vão embora agora. E tira a mão da tua mente, da tua cabeça. Declara. Vão embora agora. Agora começa a declarar palavras opostas daquilo que você ouve. Do opressor que oprimia a tua mente. Eu declaro que eu sou filha. Eu declaro que eu sou amada por Deus. Amado por Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor Jesus está descendo hoje, agora, para pelejar em meu favor. Sinais e respostas virão. Porque eu entrego hoje
o controle da minha mente nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Receba aí em nome de Jesus. Receba. E acredite. Aquilo que te oprimia caiu por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba essa palavra no seu coração. E depois, a gente vai subir essa palavra lá no canal do YouTube também. Tá? Para alcançar mais gente. Porque tem muita gente oprimida e não sabe que a maior ferramenta está dentro dela. E foi sobre isso que nós falamos nessa oportunidade. Beijo teu coração, fica com Jesus e não esqueça. Jesus está na frente de todas as coisas. Ele te ama, tem um projeto na sua vida. E se você crê hoje, os opressores caíram por terra e você vai poder dar o primeiro passo. Em nome de Jesus. Um beijo, tchau, tchau.